E no resumo de hoje, a gente vai estar comentando de um livro que já tem mais de 100 anos de existência, que é referência para as áreas de comportamento humano, vendas, negociação, apresentação e tudo mais. Se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Um livro de 100 anos, referência, denso, por isso esse resumo vai passar dos 5 minutos, possivelmente. E eu já começaria falando que se esse livro fosse transformado num curso, por exemplo, eu chamaria de Engenharia do Comportamento Humano, por exemplo. Porque ele aborda muito as nossas questões dos relacionamentos com os outros. E para falar desse resumo, desse curso de Engenharia do Comportamento Humano, eu vou dividir o resumo em 4 partes, como estão no livro, e dentro dessas 4 partes eu vou estar comentando cada um dos pilares que o Dale Carnegie coloca lá. Então, vamos lá. Parte 1, a essência do ser humano. No primeiro pilar, ele já fala do desafio. Qual que é o maior desafio do ser humano? Ele coloca, é o interagir com as pessoas. Coloca de uma forma bem clara e direta de que, realmente, nosso maior desafio é interagir com os outros. No pilar 2, ele fala o valor das pessoas. Que apenas 15% dos sucessos financeiros de um indivíduo são devidos aos conhecimentos profissionais. E cerca de 85% a competência na engenharia humana. A personalidade e a habilidade para dirigir as pessoas. Eu já coloco aqui, esse seria o quanto de resultado isso traz para a pessoa. Ele fala no pilar 3 o seu valor. Ele ressalta que quem tem conhecimentos técnicos, comunica ideias com clareza e assume liderança, inspira entusiasmo, tem vantagens significativas na vida em todas as áreas, tanto profissional quanto na vida pessoal. E para pegar um pouco dessa afirmação dele, ele coloca uma frase do Rockefeller, né? Algo mais pela habilidade de lidar com pessoas do que qualquer outra coisa. Ele fala em relação à empresa dele e os funcionários que ele tinha. No pilar 4, ele fala muito do potencial humano. Ele coloca aqui alguns exemplos de alguns professores e vivemos apenas parcialmente despertos, limitando o nosso potencial. E o verdadeiro objetivo da educação é a ação, não apenas o conhecimento. Ele coloca lá, né, de uma forma bem interessante, que a gente tem que agir muito. Não só ficar nesse conhecimento de ficar observando as coisas, mas a gente tem que começar a aplicar isso e agir com as coisas. Ele coloca um ponto aqui, o pilar número 5, que é o não critique e não condene. As críticas são inúteis, pois colocam as pessoas na defensiva e ferem seu orgulho, gerando ressentimento. Aí coloca também mais uma frase. As críticas são como pombos, sempre voltam aos pombais, ou seja, as críticas sempre voltam para você. No pilar 6, ele coloca o ser importante. E o desejo de ser importante é um dos maiores motivadores. Relacionamentos saudáveis são construídos com elogios sinceros e apreciação genuína. Deixa isso bem enfatizado. No pilar 7, ele fala da apreciação versus a bajulação. E devemos sempre expressar gratidão e apreciação verdadeiras, evitando bajulação, que é vazia e insincera. Isso aí a gente sempre sabe, né, na vida prática, né, cai por água, né, que a bajulação tem vida curta. Despertar um desejo ardente. Ele coloca, né, que para influenciar, alinhe suas propostas aos interesses alheios. Quem desperta um desejo ardente nos outros caminha para o sucesso. Quem não o faz, segue sozinho. Achei essa conclusão dele muito boa. Que realmente, você tem que despertar esse desejo nos outros para você sempre estar junto com os outros caminhando na sua jornada. Na parte 2, ele fala das 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Ainda mais no mundo hoje digital, das redes sociais, né? Muito a questão do gostar do que você faz, gostar de você, né? Está muito acentuado. E ele coloca, né? A primeira coisa é o interesse genuíno. Demonstre o interesse verdadeiro pelos outros. E ele pega o exemplo do cachorro. E o cachorro é o único ser que realmente ele está lá porque ele gosta de você. Ele quer o carinho, ele quer a sua atenção. Ele não vai te vender nada, ele não vai querer casar com você, ele não vai querer te dar trabalho nenhum. Ele quer o seu amor para poder te retribuir
com a atenção dele, com as brincadeiras dele, pular e fazer tudo isso. Então ele deixa isso muito claro quando ele fala do cachorro, né? Que é o maior conquistador de amigos do mundo. Ele deixa isso enfatizado. Ele coloca do pilar 2 o sorriso. Um sorriso autêntico não custa nada, mas tem um valor imenso. Ele pode não apenas abrir portas, mas também corações. Lembre-se do poema do sorriso. É gratuito, mas seu valor é incalculável. Nessa parte do sorriso tem um poema lá, que ele tem um pouquinho extenso, mas ele coloca todas as questões dos benefícios de um sorriso, e não custa nada. Ele fala da questão do nome, o poder do nome, né? O nome de uma pessoa é para ela a melodia mais doce e significativa, e usá-lo é uma forma de respeito e apreço. Achei isso também bem brilhante, porque o que acontece, né? É muito chato aquela situação que você vê uma pessoa pela segunda, terceira vez e você não lembra o nome dela. Acho que isso mostra o poder de a gente saber o nome da pessoa, o poder que isso tem. No pilar 4, ser um bom conversador. A chave para ser um bom conversador é ser um excelente ouvinte. Encoraje os outros a falar sobre si mesmos e suas paixões. As pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Eu acho que essa parte é muito legal. Acham-se tão interessadas no que vão dizer, no que vão responder em seguida, e não abrem os ouvidos para escutar o que uma pessoa está falando agora. Eu acho que isso é muito a realidade de muitas pessoas, né? Essa questão do trabalhar, do saber ouvir. 5. Como interessar as pessoas. Ele coloca, né, que para cativar, mostre-se cativado. Você tem que se mostrar que você tem interesse na pessoa, né? Não ser só interesseiro da sua parte, você tem que mostrar esse interesse. Pergunte e incentive o outro a compartilhar suas histórias e interesses. Ele até coloca, né? Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas a que outro homem sinta prazer em responder. Inspire ele a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. No livro aqui, nessa parte dos assuntos, de puxar um assunto, de ter interesse na outra pessoa, ele põe vários exemplos da vida real que ele presenciou. Na parte 6, fazer o outro sentir-se importante. Trate os outros com honestidade e sinceridade, fazendo-os sentir-se valorizados. Afinal, todos querem se sentir importantes em seu próprio universo. Eu acho que isso é básico para qualquer relacionamento, né? Tem que fazer a outra pessoa se sentir importante no universo dela. Na parte 3, já está entrando agora, o como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. No primeiro pilar, né? A gente está falando aqui de 12 pilares nessa parte 3. O primeiro pilar já fala, né? Das discussões. Para evitar discussões que raramente levam a um consenso e podem prejudicar relacionamentos. Ele coloca o exemplo, né? Uma vitória em uma discussão pode não valer a pena se não ganhar a boa vontade do outro. A velha história, você pode ganhar uma discussão, ganhar algum ponto ali na hora, mas depois a outra pessoa, no linguajar popular, fica meio que pé atrás com você e não se engaja mais nada seu. Então pense bem antes de entrar numa discussão. Respeite as opiniões dos outros. Nunca comece dizendo você está errado ou vou provar isso ou aquilo. Isto é ruim, equivale a dizer sou mais inteligente que você. Ou dizer uma coisa ou duas e mudar a sua opinião. Coloca que é mais fácil você usar essa parte, dizer uma outra coisa. E realmente, né, quando a gente fala de que uma pessoa tá errada, a gente tá falando que a gente é mais inteligente que ela, né? Uma questão bem, bem sensível. Na questão do pilar 3, admita seus erros. Se tiver errado, reconheça-o prontamente. Isso pode desarmar o interlocutor e facilitar uma conversa mais produtiva. Gente, o erro vai cair uma hora. Uma hora o erro aparece e ele deixa bem claro, né? Quanto antes você mostra que você está errado, você tem mais chances de cativar outra pessoa. Isso também é muito genial. Não tinha tanto essa percepção da questão do erro. No 4, ele coloca, comece de maneira amigável. Um tom amigável é uma abordagem positiva. Podem abrir caminhos para uma comunicação mais eficaz. Ele até coloca uma frase famosíssima do Abraham Lincoln sobre isso, né? E com um pingo de mel, apanha-se mais moscas do que com um galão de fel. Eu achei também uma frase muito importante que tem dentro do livro. No 5, ele coloca, né? Consiga que a outra pessoa diga sim. Sim.
Concentre-se em pontos de concordância para manter a conversa positiva e evitar o não. Consiga que outra pessoa diga sim, sim imediatamente. Também, dentro do livro ele explica isso e ele fala que começar uma conversa, um não logo inicial, já se fecha muita coisa, muita oportunidade já se fecha quando você já tem um não em alguma questão, até que seja uma questão simples, mas ele fala do poder que tem o sim versus o não. Ele coloca no 6, deixe a outra pessoa falar mais, permita que outra pessoa fale mais e compartilhe suas ideias e pensamentos. Deixe outro homem falar dele mesmo. Ele conhece muito mais sobre o seu negócio e os seus problemas do que você. Então ele fala isso, né? Deixar outra pessoa falar, isso é muito importante. No 7, deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Aqui eu já acho que é um pouco da nossa arte de poder começar a influenciar as pessoas, né? As pessoas são mais receptivas a ideias que elas próprias desenvolveram. A livro coloca exemplos de como fazer a pessoa desenvolver a ideia e mostrar que a ideia pode ser da pessoa. No 8, ele entra na questão da empatia. Uma habilidade muito forte, né, que a gente tem que ter dia a dia, que é o segredo nas relações. Entender o ponto de vista do outro pode transformar as relações e promover a compreensão mútua. Isso ele coloca muito forte. A empatia é uma das chaves para fazer essa virada. Coloca também a questão do seja simpático com as ideias e desejos dos outros. A simpatia pode ser uma ferramenta poderosa para influenciar os outros de maneira positiva. Ele deixa isso bem claro e coloca em exemplos sobre isso. E 3/4 das pessoas com quem você se encontrar amanhã estão desejos de simpatia. As pessoas querem que você seja simpático com elas. Já coloca aqui 3/4. E eles colocam, se você demonstrar simpatia, elas o estimarão ainda mais. Então ele deixa isso de uma forma bem transparente, o poder da empatia e o poder da simpatia. Ele fala no 10, esse pilar aqui, o apelo aos motivos mais nobres. Apelar para motivos nobres das pessoas pode ser uma estratégia eficaz para ganhar o apoio. Aí a gente pode entrar na questão de motivos nobres, família, trabalho, propósito. Tudo que você acha que é nobre com uma pessoa, você pode apelar a isso quando você está numa negociação, conversando com uma pessoa. No 11 ele coloca, dramatize suas ideias, apresente suas ideias de maneira marcante e autêntica, para capturar a atenção e persuadir. Acho que aqui é muito o mundo da propaganda, mundo do cinema, de Hollywood, né? E a gente fazer uma apresentação que tenha também essa parte de ideias dramatizadas, uma apresentação que seja bem resumida e direta, sem muito texto, que a gente consiga atrair a atenção do espectador, né? Do nosso ponto, que a gente consiga colocar nossa conclusão de uma forma clara, faça as pessoas participarem. Então, tudo isso aqui entra na parte da dramatização, e hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem muitas ferramentas para fazer essa parte da dramatização. Ele coloca no 12, como último pilar, lance um desafio. Ele coloca, né? Desafios podem motivar as pessoas a agir e a se destacarem, satisfazendo seu desejo de sucesso e importância. Toda pessoa de sucesso deseja a luta, o desafio, a oportunidade para a autoexpressão, a oportunidade para provar seu valor e para vencer. O desejo de sobressair é importante. Ele deixa isso bem claro, mostrando que todo mundo quer vencer, quer ganhar em alguma coisa, e todo mundo fica mais motivado quando você tem esse desafio. Acho que isso também foi uma forma bem interessante dele mostrar essa questão da motivação e do desafio do ser humano. Já na última parte do livro, ele deixa aqui, né? Seja um líder, coloca como mudar as pessoas sem ofender ou despertar ressentimento. Eu acho que isso já foi... Olha, esse título já mostra, né? Que é para você ser um líder sem ofender e sem ressentimento. Então, é ser um líder, realmente seja líder, né? Não só uma pessoa que manda nas pessoas. E ele coloca, né? Comece, o pilar 1, né? Comece com elogio e apreciação sincera. Iniciar uma conversa difícil com um elogio pode criar um ambiente positivo e aberto para o diálogo. Já deixa bem claro, né? Começar com elogio, qualquer coisa que seja, qualquer diálogo, já ajuda muito. No 2 ele coloca, né? Chame a atenção para os erros dos outros indiretamente. Isso pode evitar ressentimentos e defensividade, tornando-o mais fácil para a pessoa aceitar e trabalhar em suas falhas. Achei isso aqui também genial. O livro tem exemplos sobre isso, mas ele mostra que a gente perde muito quando a gente aponta para o erro do outro, quando a gente mostra que a pessoa realmente errou.
Existem várias formas de você mostrar isso, existem várias formas de você motivar as pessoas em relação aos erros delas, as oportunidades que a gente tem na área da outra pessoa. Então ele deixa isso aqui bem claro. No 3, ele coloca, né? Fale sobre seus próprios erros antes de criticar os outros. Admitir seus próprios erros, primeiro, pode tornar os outros mais receptivos ao que você tem a dizer. Eu acho que isso também mostra que você é mais humano e que você erra. Quando a gente mostra para os outros que a gente também tem erros, e que a gente já errou naquilo ou nisso, tá se humanizando ainda mais com a pessoa, sendo mais empático. Ele coloca isso. No 4, faça perguntas em vez de fazer ordens diretas. Eu acho isso também muito legal, né? O fato de você encorajar a cooperação em vez de resistência, né? Então, de você ficar mandando, você pode fazer perguntas, pode questionar para a pessoa depois ir fazer o que você quer. Isso também é bem importante. No 5, permita que a outra pessoa salve seu próprio prestígio. Não coloque alguém em uma posição embaraçosa. Em vez disso, ajude-o a manter sua dignidade. Só que acho que é básico, né? A gente nunca deve colocar ninguém em situação embaraçosa, de vergonha, de humilhação. Independente da situação que a gente esteja, é primordial, né? No 6, ele coloca: elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Eu acho que isso também é assim. Você tem que elogiar um pouquinho o que uma pessoa faz. E se a pessoa fizer tudo, também tem que ser elogiada do mesmo jeito. Ele coloca, né? Seja caloroso em sua aprovação e generoso em seus elogios. Também achei isso bem legal, né? Ser caloroso para você mostrar os elogios em público que você pode fazer, que muitos líderes de sucesso tinham essa questão do elogiar em público todos os seus funcionários. A secretária, o diretor de uma empresa, ele colocou lá exemplos no livro. E nos 3 últimos aqui, né? O 7, dê a outra pessoa uma boa reputação para viver. As pessoas tendem a se esforçar para corresponder às expectativas positivas. Ou seja, mostre para a pessoa o caminho, como ela pode fazer para ter aquela boa reputação. Acho que a gente só tem que mostrar algumas coisas que as pessoas engajadas realmente vão atrás. Use o encorajamento, o 8 aqui. Minimize a dificuldade de corrigir falhas, incentivando e mostrando caminhos possíveis. Acho que muito da reputação com o encorajamento eles se casam. E no 9, torne os outros felizes em fazer o que você sugere. Alinhe suas sugestões aos desejos dos outros, demonstrando como podem alcançar seus próprios objetivos. Concluindo esse resumo, quero deixar aqui uma frase que está, inclusive, no começo do livro, mas que já mostra toda a essência da obra, e se quer tirar mel, não espante a colmeia. Ou seja, seja uma pessoa que atraia as pessoas para você, não uma pessoa que espante. Esse é um dos maiores segredos para a gente ter sucesso. Agradeço por ter ouvido o áudio, um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.